Então vamos lá, pessoal. Essa live, né, boa noite a todos, né? Quero boa noite aí à turma, né? Até então nós não tínhamos nos visto, e essa é a primeira vez por videoconferência. E aí, boa noite a todos os alunos aí dos polos de Arari, Carutapera, Caxias, Humberto de Campos e São João dos Patos, tá? E aos seus respectivos tutores, nós temos a Gláucia, o Elias, Carlos Eduardo, a Adriana e o Marcos Bispo. Então, pessoal, essa é a primeira live, como já falei para vocês. E aí, assim, eu havia pensado já em marcar uma live, mas aí eu estava no final do semestre aqui no campus, no IFMA Campus da Açailândia, né, que é o campus onde eu sou lotado, onde eu trabalho. Ele estava esperando finalizar algumas demandas para que a gente pudesse nos ver aí, né, mais vezes, poder tirar dúvidas, né, sobre a disciplina, tá? Essa disciplina de Química Orgânica Básica, uma disciplina de 60 horas, né? Trabalha pouco em produção aí da Química Orgânica, mas essa parte introdutória também tem tópicos aí com uma certa complexidade, tá? E, assim, eu acredito que vocês também têm as suas dificuldades, né? Eu tiro porque eu ministro também aula para alunos da licenciatura do curso no formato presencial, tá? O curso de vocês é à distância, e esses alunos têm dificuldades, imagino também que vocês tenham bastante dificuldade. E, assim, esse primeiro momento, ele é importante para que eu possa ouvir vocês e poder aqui elencar as reais dificuldades, saber quais são as dúvidas, quais são as demandas de vocês, né? E dependendo, a gente vai se organizar para ver como resolver essa questão, tá? E aí, assim, o que eu ouvi dos nossos colegas que são tutores, que alguns de vocês, né, não são todos também, eu não ouvi vocês, e aí por isso também foi importante a gente estar marcando essa live aqui, que alguns chegaram a comentar que a aula ela não foi suficiente para a resolução das atividades, para que vocês façam os instrumentos avaliativos que foram repassados a vocês. Eu concordo com vocês que as aulas, de fato, elas, assim, o tempo que a gente tem de gravação, eles não são suficientes, digamos, óbvio, para vocês resolverem uma lista de exercícios, pelo menos as minhas que foram repassadas. Porque, assim, pessoal, esse tempo que nós temos, ele é muito curto, tá? Aí a gente coloca um tópico da ementa da disciplina ou um subtópico, tenta ver o que a gente consegue abordar dentro desse tempo de 15 minutos, tá? E às vezes nem um subtópico a gente consegue. Eu confesso a vocês que quando eu fui gravar a primeira vez, eu tive que gravar 3 vezes essa aula, porque todas elas passavam de 15 minutos. E aí, assim, eu nunca tinha ministrado aula para cursos do AB, né? Já trabalhei de outras formas, não como professor de disciplina, tá? Mas aqui, assim, presencialmente, eu já sou professor, no caso, do Instituto Federal, trabalho aqui no campus da Açailândia há 16 anos, tá? E sou professor desde 2008, mas, assim, em cursos de nível médio e de graduação. Mas comecei a dar aula desde 2005, estava no terceiro período da graduação, quando eu comecei a ministrar aula de Química, tá? Então, assim, o tempo que a gente tem para gravar ele é curto, a não ser que a gente disponibilize diversas lives, tá? E aí, assim, também a gente não pode, existem normas aí que a gente tem que cumprir para os cursos UAB, e assim, eu não sei se fica legal também a gente colocar aí, não sei, 3, 4, 5 lives, se já não fica, vai ficar muito cansativo para vocês, tá? Eu não sei como é que fica essa questão.
Mas, assim, a gente tenta resumir ao máximo para que não fique cansativo para vocês. E o curso, como ele é na modalidade EAD, em educação à distância, a gente disponibiliza aí material para que vocês possam, né? E o curso nessa modalidade, ele exige uma certa, como é que eu posso dizer, planejamento por parte de vocês com relação aos estudos, tá? Eu sei que é difícil vocês tentarem aí conciliar trabalho, família, estudos, e às vezes quando não tem esses três, tem problemas aí de rede, de conexão, de internet, tá? Eu sei que não é fácil, mas assim, o curso na modalidade de educação à distância, ele é um curso que exige bastante do aluno. O aluno precisa ele se planejar, se programar para que ele possa absorver o que está sendo repassado, para que ele possa ter um bom rendimento nas disciplinas, tá? Porque nem sempre vocês vão ter, digamos, na hora que vocês estão precisando, estão estudando ali, vocês não vão ter, talvez, o professor à disposição de vocês, tá? Vocês podem ter, se algum comentário, alguma parte do ambiente virtual de aprendizagem, o professor depois vai lá, são as dúvidas de vocês, tá? Mas nunca é como um curso presencial, tá? Então, assim, a gente entende as dificuldades que vocês têm, tá? E, assim, como eu falei, o curso, ele exige bastante leitura de vocês, tá? O tempo que vocês estiver disponível, vocês precisam estar lendo os fascículos que foram disponibilizados para vocês, inclusive nessa disciplina de Química Orgânica, foram disponibilizados 2 fascículos, tá? Uma abordagem clara, de fácil compreensão, tá? Inclusive, eu fiz questão já de pegar os fascículos de um outro professor que já ministrou essa disciplina no curso, tá? E aí, inclusive, esse fascículo é do professor Fernando Carneiro, professor de Química Orgânica do IFMA Campus Conde Castelo, tá? E eu achei uma linguagem fácil, acessível, então esse material eu resolvi estar utilizando durante a disciplina de Química Orgânica básica. Aí vocês precisam, como eu já falei, ler o material, tá, pessoal? E se mesmo assim ele for de difícil compreensão por parte de vocês, e aí vocês precisam pegar também outros materiais, tá? Vocês precisam ir na internet, vocês precisam pegar livros que vocês têm em casa, ou ver outras maneiras, assistir aulas no YouTube, inclusive teve unidades que eu disponibilizei gravações aí para que vocês possam assistir, e assim, inclusive também os vídeos que a gente disponibiliza nos planos, eles são limitados. Teve uma unidade que eu coloquei 6 links, né? Aí me pediram para colocar só 3, para eu reduzir pela metade. Então, assim, há um certo controle, né, quanto a essa questão, né? Porque, assim, embora esses vídeos, eles sejam fragmentados, não seja só um vídeo de 60 minutos, de 2 horas, a gente não pode colocar muitos vídeos para vocês, porque isso também vai ficar cansativo, e aí, assim, o aluno, às vezes, tem aquela questão que ele vê uma certa quantidade de vídeos, aí eu vou ter que assistir todos esses vídeos. Então, assim, como eu já falei, precisa de muita leitura por parte de vocês, tá? E aí, assim, à medida que eu observar, nós fomos conversando aqui, eu vi a necessidade de nós estarmos marcando mais momentos, aulas, um plantão de dúvidas, inclusive a unidade 2 vai fechar agora, na unidade 3 nós vamos ter uma live, tá? A aula vai ser ministrada na forma de live, acho que eu disponibilizei também links lá do YouTube para que vocês possam estar acessando e assistindo vídeos sobre o conteúdo programático para aquela unidade. Mas assim, nós podemos estar marcando, né? Lives aí, nós temos já uma na segunda-feira sobre o conteúdo da terceira unidade. Posso estar marcando outras, tá? Dependendo do que nós vamos conversar aqui, porque eu preciso ouvir vocês também, tá? Sobre como é que foi a primeira unidade, como foi a segunda unidade, tá? E aí, de repente, a gente marca para que a gente possa estar dirimindo algumas dúvidas de vocês, tá? Fazendo uma apanhada aí geral sobre os conteúdos da unidade 1 e da unidade 2, tá?
E aí vai depender também da disponibilidade de vocês, lógico, participando em tempo real, aqueles que não puderem, depois assistam a gravação, tá? E aí, inclusive, eu falei com a pedagoga, com a Josi, ela me falou que a live, ela pode demorar, acho que, salvo engano, até 1h30, não sei, 2 horas, se forem 2 horas, melhor ainda, mas assim, para não ficar muito cansativo, eu quero ouvir vocês, né, saber, mas aí para mim não tem problema, a gente se planejando, reservando aí um tempo, a gente consegue iniciar aí às 19 horas e até às 21, ou até às 8h30, 1h30, 2 horas de live, tá? E vai ser assim na terceira unidade, tá? Já tem uma aula para a próxima, eu não sei se na segunda ou se na terça-feira, eu preciso checar isso direitinho, mas a gente pode estar marcando outra no decorrer da unidade 3, tá? E aí eu queria ouvir vocês, tá? Sobre as demandas, as dificuldades, tá? Porque eu entrei no curso agora, não conheço quase ninguém, a não ser os tutores, né? Porque foram os meus contemporâneos aí, no período eu estava na graduação, e aí eu quero ouvir vocês, ou não sei se vai iniciar aí uma fala por parte dos tutores, né? Então, assim, esse primeiro momento é para nós nos conhecermos, para nós conversarmos, para a gente alinhar tudo e fazer com que a disciplina ela possa fluir da melhor maneira possível, tá bom? E aí já teve alguém aqui que levantou a mão. Deixa eu verificar aqui. Levantado só tem uma, então é do Enio. Boa noite, Enio. Pode ficar à vontade. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Professor, eu sou do campus de Caxias, né, do polo de Caxias. Certo. O que eu estava com mais dúvida era em relação à questão da hibridização do carbono. Eu não entendi de jeito nenhum. Sobre hibridização, né? Uhum. E também, na parte que eu estava estudando a unidade 2, né, em relação à nomeação dos compostos, essa parte da nomenclatura, de numerar a cadeia, né, que no caso é o grupo funcional, insaturação e ramificação. Certo. Só anotando aqui as observações. Tá certo, Enio. Bem, eu vou ouvir os demais aqui para ver o que a gente pode estar fazendo, tá? De repente, sei se a dúvida for só sua, eu pego o slide aqui e tento tirar a sua dúvida, coloco aqui no modo de apresentação, tá? Tanto de hibridização quanto funções orgânicas, tira a sua dúvida, mas se as dúvidas elas forem muitas, a gente não vai conseguir, tá? A gente vai ter que marcar um outro momento, não sei, eu vou pegar aqui todas as dúvidas que forem apresentadas e tentar compilar tudo em uma única apresentação para poder trazer em um próximo momento para vocês, tá bom? Quem mais? Alguém mais tem dúvida? Vamos lá. Roseane. Boa noite, Roseane. Boa noite, professor. Tudo bem? Paulo de São João dos Patos. Certo. Então, a hibridização do carbono é clássica e as fórmulas estruturais, né? Essa me pegou. Cada letrinha aqui era pelo menos 2 vídeos. E aí o negócio era sério. Quando eu tenho fórmulas estruturais cíclicas, aí me pegou mesmo. Porque eu não sei porque eu já estou fora da escola há bastante tempo. E eu tinha que voltar nos livros, tinha que voltar nos vídeos, era complicado. Certo. Então, hibridização. Qual é o outro, Josiane, por favor? A nomenclatura das fórmulas estruturais.
Nomenclatura, né? E, professor, é só para lhe lembrar bem que a minha dúvida em relação lá à parte da nomenclatura é saber a parte da diferenciação, da ordem de nomeação, da insaturação e da ramificação. Não entendi. Porque lá, na parte lá de numerar a cadeia, não tem a parte lá da prioridade? Primeiro vem o grupo funcional, depois a insaturação e a ramificação. Aí eu Certo. não estou sabendo diferenciar a insaturação da ramificação. Entendi. Então, Tá, beleza. Dependendo aí, a gente pega já já, eu tiro essa dúvida sua. Fabiana Frazão. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Fabiana. Professor, na questão da sua atividade, Sim, deu para fazer algumas, né? certo. É claro que, como é uma graduação, e principalmente quem está fazendo pela primeira vez, aí precisaria um pouco mais de treino. E realmente a gente sente um pouco mais de dificuldade para tentar ver a questão desses compostos orgânicos, principalmente quando envolve se é biciclo, por exemplo, a letra C da segunda questão, né? Para dar uma nomenclatura como essa, ficaria um pouquinho mais enrolado quando tem um composto desse tipo ciclo. Entendi. É uma dúvida que eu tenho. Eu escrevi uma nomenclatura, mas não sei se está certo. Outra coisa, professor, eu assisti sua aula lá, tá? Seu anexou. Mas, assim, eu percebi que tem algumas questões que acho que se o aluno tivesse, no caso, estiver fazendo pela primeira vez a graduação, não ficaria bem perdido para tentar resolver esse questionário. Acho que está bem complexo e se eu está cobrando nessas questões aqui algo que não ministrou e algo que eu não vi, digamos, no fascículo, né? Então, eu enviei, mas eu deixei acho que umas 2 questões sem responder, porque eu tive um pouco de dificuldade até pesquisando na internet, mas eu não consegui encontrar uma resposta assim que eu entenda como plausível, né? Porque não vai adiantar apenas chegar, fazer o Ctrl+C e Ctrl+V se a gente compreender, né? Ter um fundamento certo. Aí eu enviei sem ter respondido aí 2 questões, porque não encontrei assim muito com base nas aulas e nem no material que o senhor disponibilizou. Certo. Fabiana, você é de qual polo? É o que, professor? Não ouvi. Você é de qual polo? Sou de Humberto de Campos. Humberto de Campos. Fabiana, eu preciso, assim, checar e ver quais foram as questões, né? As questões que o senhor fala de comparar a acidez dos pares, que fala sobre a questão 6, 7, 8, e a última questão, deixa eu ver, a 10ª questão, o senhor pede para dar nome sistemático dos ácidos carboxílicos e para pesquisar o Ka, acho que é acidez, não sei. Então, eu não consegui responder aí essas questões. Entendi. E a outra foi se eu falo sobre as aminas. Entendi. E se eu pedia para explicar essa diferença de basicidade. Não entendi como é que faz essa diferença. Com relação à força, né? Assim, o que foi cobrado nas listas, pessoal, assim, como eu falo para vocês, eu não não conheci ainda o perfil da turma, né? Então, assim, as questões, a lista de exercício, ela foi elaborada para uma turma
que está em nível de graduação, né? É óbvio que, independente de ser graduação ou não, nós sabemos que, sim, a turma pode ter dificuldade, pode, tá entendendo? E, assim, todas as questões, os conteúdos que foram abordados nas questões, tá? É o conteúdo programático da disciplina, e que, se vocês talvez tenham encontrado dificuldade de pesquisar no fascículo, ou aonde ele está no fascículo, mas todos eles estão ali no fascículo, nos fascículos 1 e 2, que foram disponibilizados lá na unidade 1 para vocês, tá? E, assim, talvez não com a mesma complexidade, não sei, talvez, às vezes acontece de uma ou duas questões não estarem no mesmo nível de abordagem, pode ser que não esteja. E, às vezes, vocês precisam do auxílio do professor, de alguém, para poder estarem resolvendo as questões, tá? Essa questão da acidez, o fascículo, ele aborda à medida que ele vai trabalhando as funções orgânicas. Por exemplo, os ácidos carboxílicos, ele vai, com a função mesmo já fala, a função tem caráter ácido, né? E aí ele vai comparando diferentes estruturas de ácidos carboxílicos, né, com cadeias pequenas, cadeias longas, por exemplo. Se ele pega o formol, que é o ácido carboxílico com a menor cadeia, né, chamado de ácido metanoico, e pega o ácido etanoico, tá? Com certeza o ácido metanoico, ele tem uma acidez mais elevada, relativamente mais alta. Né? Por quê? Porque no ácido etanoico, que é o ácido acético, eu já tenho uma cadeia lá alquílica já maior, né? Por exemplo, um carbono, um CH3 a mais, e esses grupos alquilas, eles são grupos que têm um efeito doador de elétrons, né? Efeito indutivo positivo. E aí eles vão aproximar, no caso, elétrons ali da região da carboxila, aumentando a densidade eletrônica ali do oxigênio, e aí o hidrogênio ele vai ficar mais preso, tá? Consequentemente, esse próton ele vai ser mais difícil de ser liberado, e aí esse ácido ele vai ter uma força menor, né, comparada ao ácido metanoico. Então, o ácido etanoico é um ácido mais fraco do que o ácido metanoico. Ele vai comparando diferentes estruturas. Se você, por exemplo, colocar um halogênio, comprar o ácido acético, que é um ácido com 2 carbonos, e colocar o ácido cloroacético, o ácido cloroacético ele já vai ser um ácido mais forte que o ácido acético, porque as cadeias carbônicas são do mesmo tamanho, mas uma eu tenho um cloro, na outra eu não tenho cloro. O cloro aí já tem um efeito indutivo negativo, ele já puxa para si elétrons, já diminui a densidade eletrônica ali ao longo da cadeia, ali do oxigênio também, e esse próton ele vai estar mais livre, tá? Porque eu vou ter uma densidade eletrônica menor, e aí é mais fácil de liberar esse próton. Então, ele já vai ter, o cloroacético já vai ter uma acidez, digamos, mais elevada do que o ácido acético, tá? Então, assim, o fascículo, ele faz esse tipo de abordagem, tá? E aí, assim, eu não sei se, de repente, se não conseguiram encontrar lá, que está lá, vocês podem procurar pesquisar em outras fontes também, tá? Porque a gente coloca as referências também nas unidades, nas unidades não, no plano de ensino, e eu não sei se vocês têm acesso, tem esses livros, tem esse e-book, se vocês têm acesso a esses PDFs, desses livros, pelo menos clássicos da química orgânica. Parece que vocês utilizam o Aliger, né, que é o que está no PPC, o Solomons, Paula Bruce, são livros clássicos aí da química orgânica de graduação, né? E aí, assim, eu não sei se eu posso estar disponibilizando para vocês da forma como eu vou poder estar disponibilizando, mas eu tenho esses livros em PDF. Poderia estar disponibilizando para vocês? Posso. Não sei se vocês têm facilidade de acessar eles, conta desses também, eles serem arquivos pesados. Eu sei que tem muitas pessoas que não acessam as informações só através de computadores. A maioria acessa através de smartphone e, às vezes, não é suficiente para vocês conseguirem baixar e a memória do dispositivo que vocês utilizam não é suficiente para vocês baixarem os arquivos e estar fazendo leitura. E fora assim que
são muitas páginas, e às vezes fica difícil também estudar, e se torna muito cansativo. Eu, pelo menos, assim, gente, no período da pandemia, eu sofri muito, porque eu não gosto muito de telas, assim, de ficar à frente horas e horas. Tem gente que não tem nenhum problema, isso para mim é muito cansativo. Às vezes até mesmo monografias, eu vou participar, documento que eu tenho que ler, são muitas páginas, eu prefiro ele impresso para eu poder ler. Cara, prefiro estar com ele aqui em mão, quando tiver um tempo eu faço uma leitura, que está usando telas para poder, já cansa demais, desgasta demais. Eu, pelo menos, a pandemia não foi um período assim bom com relação a ficar muito tempo na frente da tela, mas assim, quando é necessário a gente tem que ficar, né? O curso de vocês, como eu falei, é AD, à distância, vocês aí têm acesso a muitos materiais aí, os arquivos tudo online, tá? Professor, só interromper você um pouquinho, não sei se está melhor meu áudio. Você poderia disponibilizar via link para a gente pegar na nuvem e aí disponibilizar nos grupos de WhatsApp, o que você acha? Coloco os livros em uma nuvem aqui, por exemplo, no Drive, e aí eu compartilho o link com vocês. Posso? Eu acho que seria legal. Dá para ficar no celular, dá para imprimir, dá para acessar de qualquer outro aparelho, qualquer local. Então eu vou compartilhando com vocês materiais que sirvam de suporte para vocês aí nas aulas. E assim, eu não vou, lógico, digamos assim, sobrecarregar a nuvem com materiais demais, porque eu sei que também fica difícil para vocês. O professor agora vai compartilhar 20 arquivos, 30 arquivos, não tem condição, porque vai ficar muito cansativo para vocês. Mas assim, aqueles que vocês puderem, quando vocês puderem, acessem, leiam os materiais, assistam os vídeos, que vão ser muito bom aí para vocês estarem compreendendo os assuntos que são repassados a vocês, tá? Certo? E, Fabiana, eu vou ver aqui, dependendo, vou ver o que eu posso fazer com relação à sua dúvida. Você já entregou a lista, né? Professor, uma vez enviada a lista, a gente não tem como reenviar, ou assim, porque a atividade é para ser enviada, acho que até o dia 7, se eu não estou enganada, né? Pois é. Lá. Mas aí, será que seria como, tipo, eu substituir, ou uma vez enviando, não tem mais essa possibilidade? Eu nunca tentei fazer isso. Eu acho que, assim, vocês têm mais experiência nisso do que eu, porque, assim, quando a gente vai ministrar a disciplina, já tem um cronograma, né? Já tem todos os prazos. Inclusive, a gente tem que entender os prazos, tá? De envio das atividades, porque as unidades, elas vão começar. Por exemplo, essa unidade 2 termina agora dia 6, e a 3 começa no sábado, tá? Assim, por minha conta, não teria nenhum problema essa questão da flexibilidade dos prazos, né? Mas aí tem que ver com o pessoal que monitora, no caso, essa... Fabiana, tu cancela o envio e refaz o envio novamente, não tem nenhum problema. Já fiz isso porque mandei no formato Word e tive que mandar PDF, então não há nenhum problema, desde que esteja dentro do prazo de envio. Compreendi, obrigada. Inclusive, tem pessoas que eu verifiquei lá no AVA que a disciplina iniciou, até hoje ele não entrou. Eu acho que, não sei, se não tiver flexibilidade para a pessoa poder enviar as atividades fora do prazo, fica complicada a situação de quem já perdeu 2 atividades, né? Então, pessoal,
Não, professor, ó, essa mudança só dá para acontecer dentro do período de envio. A partir do dia 7, porque a atividade só está aberta até o dia 6. A partir do dia 7, você não consegue enviar e nem excluir envio de nada. Já foi, já foi. Não mandou, também já era. É só dentro do prazo. Porque teve pessoas que... Teve alunos que ainda não... Nós temos alunos que ainda não fizeram as atividades, no caso, não fez a atividade 1, não fez a atividade 2, que ainda está dentro do prazo, e aí também até hoje não entrou no sistema, porque a gente consegue ver quando foi que o aluno acessou, né? Tem aluno que ainda não acessou o ambiente desde o início da disciplina. Boa noite. Só assim, pessoal, eu enviei ontem essa atividade de química, porém, hoje eu vi que eu fiz algo errado. Fui lá no ambiente, excluí e já reenviei novamente. É só excluir se estiver dentro do prazo. É simples. Certo. Alguém mais, pessoal? Tem um comentário a fazer? Quer relatar alguma situação? Vamos lá, que nós temos tempo. Professor, então você vai marcar outro dia para tirar essas dúvidas, é isso? Posso, sim. Nós temos aula na próxima semana, na segunda-feira. A segunda-feira é sobre a unidade 3, tá? Mas o detalhe se é com o intuito da gente resolver a atividade, segunda-feira já passou o tempo. Tem isso, né? Essa questão. Tem isso. E que nós podemos estar fazendo aqui? Professor, esse material que você tem aí para disponibilizar não ajudaria a finalizar essa atividade? Ajuda, sim. Como os fascículos também ajudam, e vocês podem estar pesquisando em outras fontes, mas eu vou disponibilizar. Posso estar disponibilizando no máximo até amanhã pela manhã. No máximo até quarta-feira pela manhã eu vou estar disponibilizando material para vocês. Agora sim, são livros. Eu posso ir também, né? Eu tenho apostilas aqui de materiais que eu utilizo em Administração de Disciplina de Química Orgânica aqui no campus. Posso estar indo atrás de outros PDF que possam auxiliar vocês. Mas aí, assim, depende muito de vocês, né? E assim, gente, às vezes vocês pegam um tópico, um tema em nível de graduação, pode ser que vocês sintam muita dificuldade, como eu já ouvi relatos aqui hoje. Tem alunos aí que estão há bastante tempo, digamos assim, estavam longe da sala de aula por muito tempo. Então, assim, faz tempo que viu química orgânica, e é a primeira vez que está vindo química orgânica depois que entrou na graduação. E, assim, por conta de falta de base, tem aluno que vai ter dificuldade. Vou contar uma experiência para vocês. Quando eu estava na graduação, eu também tinha dificuldades. Isso é normal, você está entendendo? O aluno tem dificuldade. Agora, sim, o que não é legal é eu ter dificuldade e ficar parado. Que às vezes o aluno ele quer pegar um conteúdo, um tópico, com um nível lá em cima, e ele não consegue sair dali. Ele não consegue avançar. E para você avançar, às vezes é necessário você ter a base, tá? E aí, como é que você vai adquirir a base? Você vai pegar um livro que aborde essa temática de uma forma, digamos, mais compreensível, de uma forma mais fácil do aluno entender. Eu falo assim, às vezes tem tópicos no ensino de graduação que você precisa ir lá para um livro de ensino médio para que você tenha a base, para que você precisa compreender. Não é nenhuma vergonha o aluno da graduação pegar, às vezes, um livro de ensino médio para que ele possa se inteirar sobre o assunto, e aí, depois que ele faz essa leitura, ele vai pegar um livro de graduação. Porque nós sabemos que o nível de complexidade, a forma como são abordados os temas nos dois níveis são diferentes. Graduação é graduação. Você vai estudar um tema, um tópico de forma mais aprofundada, tá? E
Mas o que eu estou falando para vocês, talvez seja necessário alguns alunos irem para um livro também de ensino médio. Você tem um livro de graduação, você está sem dificuldade de estudar aquele tema por aquele livro, devido ao nível, a linguagem, a forma como está sendo abordado, você pega o mesmo tema de um livro de ensino médio. Depois você vem e volta para o livro do ensino superior. Você vai ver diferença aí, entendeu? Então, isso eu fazia muito na graduação. Tinha dificuldades? Tinha, porque muitos temas que eu via na graduação, eu não vi, não tinha base porque eu não vi no ensino médio. Então, como é que eu fazia? Eu ia para um nível mais baixo para que eu pudesse compreender, saber e me inteirar sobre aquele assunto. Depois eu pegava o livro de graduação, pegava uma apostila de graduação e aí eu conseguia evoluir bastante. Então, às vezes é preciso fazer isso, tá? Professor, foi o que eu fiz. Eu tenho assistido vídeos da Química do terceiro ano. Eu confesso que eu respondi quase tudo aqui. Eu não me sinto preparada para ensinar. Eu compreendi responder. E aí o material que eu estou solicitando a você é para que eu aprofunde o conhecimento. Porque eu estou realmente voltando lá nos primórdios. Estou com 20 anos que saí da sala de aula. É minha segunda graduação, porém a Química Orgânica eu vi no terceiro ano do ensino médio, que faz 20 anos. Zé, isso é normal, tá? Acontece, e agora você sabe das suas dificuldades, aí tem que correr atrás, né? Você não pode ficar parado. Eu tenho dificuldade, e aí como eu não entendo, eu não compreendo, eu não vou estudar os fascículos, pegar esse tópico no livro, porque eu não entendo, não tem quem faça isso, eu absorver isso, e aí não corre atrás, não vê outros meios de tentar se inteirar sobre o assunto. Tá? Estou compartilhando minhas dúvidas com a minha filha, que está no terceiro ano. Pois é, ver as alternativas, né, que você tem para poder sanar suas dúvidas e resolver essa questão, esse problema. Tá? E é assim mesmo que se faz. Tá? Agora sim, lógico, professor, você está dizendo para eu substituir os fascículos, o livro de graduação por um livro de ensino médio? Não estou dizendo isso para vocês. Tá? Não estou dizendo que a mesma abordagem que é feita no um livro de ensino médio é a mesma que é feita no ensino de graduação. Não. Estou dizendo que quando vocês têm dificuldades, tá? E as dificuldades são tantas que você não consegue avançar, digamos, pelos conteúdos que estão sendo disponibilizados para vocês, vocês têm que recorrer a outros meios. E o que eu estou falando para você aqui é uma das alternativas que vocês têm, tá? E aí, assim, gente, eu não posso também ter dificuldade em ler um dia, uma hora, em uma semana, e aí esquecer aquele tema, aquilo dali, e só ler daqui mais 2 semanas depois. Aí a gente assim, não consegue avançar, né? Tem que ler, se planejar, se programar direitinho para ir estudando todos os dias, sempre que vocês tiverem tempos disponíveis aí para poder avançar, poder evoluir. E é assim, como a colega aí falou que não se sente preparada ainda para ensinar, mas isso é normal, isso é natural, e aí nós estamos ainda caminhando para metade da disciplina, tá? Caminhando para metade da disciplina de Química Orgânica Básica e vocês ainda terão uma outra Química Orgânica, tá? E assim, muitos não se sentem ainda preparados para ministrar aula, como nunca se sentem, vamos supor, numa etapa final lá do curso de vocês, é a monografia. Aí tem gente que acha que a monografia é um bicho-papão. Aí vai construir a monografia. Aí fica nervoso, né? Tem toda aquela coisa nas vésperas da defesa. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Aí depois passa. Aí depois que passa, ele já vai... rapaz, eu já passei por isso daí. Eu já tive a experiência. E aí já vai ser o quê? Já vai orientar alunos de monografia, porque já viveu isso, já passou por isso, sabe os caminhos das pedras, né? É assim, isso é normal, isso é natural, tá? E aí vocês têm aí, vocês ainda não chegaram nem 50% do curso, né? E aí tem muito caminho, muita estrada ainda para percorrer, e acreditamos que vocês sairão daqui habilitados, né, para poder exercer a profissão docente. Tá? Professor,
Teria a possibilidade do senhor fazer uma live com a resolução dessa atividade depois que ela fechar? É isso que eu ia propor também, professor, porque assim, ao meu ver, eu acho que o aluno ficaria muito perdido. Estamos tentando e na hora não vamos saber qual é a resposta certa. Pois é, eu acho que seria muito bom. Teve outro professor da disciplina que ele fazia assim, eu acredito que foi a de Química, que depois que as atividades fechavam, principalmente quando a gente tinha muita dúvida, ela fazia uma live só resolvendo com a gente as questões. Certo. Só preciso ver qual vai ser esse dia, porque... Assim, gente, não é nenhum problema, porque quando eu envio as atividades de cada unidade, seja ele questionário, ensaio, ou... acho que a maioria é questionário e ensaio. Eu já envio elas resolvidas, né? Primeiro eu elaboro as questões, aí depois eu vou resolver, para poder enviar elas resolvidas. A gente já tem elas resolvidas aqui, tá? E aí posso ver também, posso estar, inclusive, depois que fechar, eu acho que eu enviei, acho que já fechou a unidade 1. Vocês estão me relatando que vocês, depois que fechou a unidade, vocês não podem mais enviar, né? Aí eu vou consultar, inclusive, depois com os tutores de vocês, vou confirmar se realmente isso é verdade, porque assim, se vocês puderem enviar, eu não vou poder estar enviando para vocês, né? Mas aí, como alguns já me relataram, eu vou confirmar com os tutores se de fato o aluno ele não poder mais enviar a atividade após o fechamento da unidade, aí eu posso, inclusive, já compartilhar com vocês, junto com os arquivos, essas resoluções, tá? E aí, quando a gente marcar a live, que às vezes, mesmo respondido, pode ser que tenha aluno que tenha dúvida, e aí eu posso estar tirando, dirimindo essas dúvidas de vocês no momento da live. A gente já tem todas resolvidas, bem direitinho, tá bom? Já estou com... a gente já vai para a unidade 4, na verdade, que eu vou repassar para a tutora, que no caso é o envio de uma tarefa em arquivo único, que é a atividade prática, tá? E, além da segunda-feira, eu preciso ver com vocês qual vai ser o dia. E eu vou fazer a live com vocês. Pode ser dia de terça, professor. Acho que é melhor para todos. A terça-feira da próxima semana são 10, né? Eu acho que na terça-feira da próxima semana eu posso estar marcando uma live com vocês. Então, nesse caso, eu não sei se fica assim, mas talvez não, né? Vocês estão com essa demanda. Posso marcar, vai ter a live da segunda da unidade 3 e vai ter a live na terça-feira, tá? Para poder dirimir as dúvidas. Se eu achar melhor, se eu poderia, gravar uma aula que pudesse depois explicar como resolve aquelas questões. Aí ficaria prático para depois qualquer aluno assistir em qualquer lugar. Pode ser também. Eu acho que fica melhor a live, porque pode ser que eu grave uma aula, mas não seja suficiente para tirar todas as dúvidas. E aí as dúvidas que surgirem aqui em tempo real, a gente pode estar tirando. Aí fica melhor, já resolve logo de uma vez por todas, né? Porque aí vai que eu grave e aí ainda fique dúvidas, restem dúvidas, aí não sei, a gente já vai conversando, sabendo de tudo, e aí na terça-feira a gente pode estar tirando as dúvidas de vocês. Tá? Então fica assim, pessoal. Na segunda-feira vai ser a live da unidade 3. E na segunda-feira e na terça-feira a live para poder tirar as dúvidas sobre as duas unidades que finalizaram. A primeira já finalizou e a segunda que vai estar finalizando, acredito que sexta-feira agora. Tá certo?
Pode ser assim? O Gerson levantou a mão. Gerson. Se você estiver falando, tem que ligar o microfone. Não, eu levantei a mão já faz um tempinho, eu já até falei. Você já falou, né? Sim, sim, sim. Então tá bom. Professor, Oi, Fabiana. a unidade 3 está prevista para começar quando? Porque no meu sistema não aparece unidade 3 para mim, já seria avaliação. Olha, a unidade 3 está prevista para o dia 7. Deixa eu só verificar aqui. Que acessei agorinha e não aparece não, unidade 3 para mim. Realmente não mostra, professor. Oi? Não mostra, mas encerra dia 6, que é o dia do último prazo dessa atividade da unidade 2. Olha, para mim aqui aparece a unidade 3 inicia dia 7/9 e finaliza dia 20. A unidade 3. A unidade 4 inicia dia 21 e finaliza no dia 4/10. Isso eu acho que tem necessidade de fazer uma live falando logo dessa unidade 3, sendo que a gente não entendeu ainda nem o primeiro. Eu acho que vai ficar um pouco enrolado, que tipo vai estar atropelando. É porque, no caso aí, meio que tem que seguir as demandas, né, professor? Tipo... Essa é a ordem, né? Porque, deixa eu verificar só uma coisa aqui, uma questão no plano de ensino. Deixa eu verificar aqui. Assim, pessoal, essas primeiras unidades, embora pareçam tão complexas para vocês, mas elas não são, tá? E deixa eu verificar se, assim, o que está sendo abordado bem aqui. Só confirmar aqui na unidade 3. Sim, a unidade 3 dá para seguir tranquilamente, tá? Sem nenhum problema. Que, assim, no máximo, vocês precisam aí saber é reconhecer grupo funcional e fórmula molecular. Fazer também fórmula estrutural de composto orgânico, tá? Mas penso que não seja coisa tão complexa. Assim, reconhecer grupo funcional, fazer fórmula estrutural, a fórmula molecular, tá? Isso, sim, parte da isomeria constitucional, né? Mas aí, essa parte da isomeria constitucional, eu posso até fazer uma abordagem na live, mas, assim, é bem mais simples. O grau de dificuldade aí é o mínimo possível. Aí a parte que a gente vai nos prender, nós vamos nos prender mais, aí é a parte de estereoisomeria, tá? A parte de isomeria geométrica e isomeria ótica, tá? Essa parte aí é um pouco mais, um grau de dificuldade maior, tá? Mas, assim, dá para avançar tranquilamente. Certo? Então, fica combinado assim, a aula na segunda e na terça da próxima semana. Mesmo horário, professor, às 19 horas, segunda e terça? Olha, assim, é um horário bom, né? Mas, de repente, vocês acham que a gente pode iniciar meia hora depois, em relação a hoje, pode iniciar às 19h30, fica melhor.
A gente inicia às 19h30, não tem nenhum problema. Acho que meia hora não vai ter nenhum problema, meia hora a mais. Às 19 horas, para mim, fica um pouco apertado, porque eu trabalho numa zona rural. Quando eu chego em casa, é quase esse horário. Então, hoje já quase não consigo, né, participar. Aí cheguei um pouco atrasado. A partir das 19h30 já seria assim, um horário melhor. Certo. Então, a gente começa às 19h30. Eu acho que se eu tiver colocado a live da segunda-feira para as 19, eu coloco para as 19h30, eu faço a alteração do horário. Aí assim, gente, pessoal, então já que a gente vai iniciar às 19h30, pontualmente às 19h30 eu vou dar início, tá? Porque a gente hoje deu 15 minutos aí de tolerância, mas aí se a gente fizer isso lá, começando às 19h30, já prolonga demais, tá? A gente começa às 19h30, aí com quem tiver... Desculpa. Com quem tiver, a gente começa. Os que não puderem aí acompanhar a live, assista a gravação depois, que vai ser disponibilizada, tá bom? Aí fica combinado assim. Então, eu vou preparar aqui, sim, os materiais. Na verdade, eu já tenho os materiais que foram disponibilizados para vocês, né? As gravações, os slides, os fascículos, vou deixar aqui tudo no ponto, para eu poder abrir para vocês, tá? Exatamente, eu vou anotar aqui quais são as páginas, para poder mostrar para vocês aqui, tirar as dúvidas que vocês apresentaram hoje. E aí, inclusive, vocês que apresentaram essas dúvidas aqui, eu fiz algumas observações, aí vocês estejam também na live lá no dia, tá? Para que vocês se manifestem caso as dúvidas aí, de fato, de vocês não tenham sido sanadas, tá? Não sejam sanadas. Aí você... professor, mas eu fico com dificuldade aqui, assim. E aí, o objetivo aqui é poder dirimir todas as dúvidas que surgirem, tá bom? E assim, sem mais delongas, eu acho que ninguém mais tem dúvida, né? Se alguém tiver, que se manifeste, senão a gente encerra por aqui. Aí assim, esse momento muito bom, proveitoso, tá? Para que a gente possa conversar um pouco. E aí, nos conhecermos mais, né? Conhecer o perfil da turma e fazer com que essa disciplina ela flua e ocorra da melhor maneira possível para todos, tá certo? Se alguém, depois dessa live aqui, eu terminar aqui a gravação, quiser conversar, eu posso ficar aqui mais 5 minutos, posso ficar mais 10 minutos, ou até mesmo os tutores também, se quiserem conversar comigo, eu estaria à disposição, tá bom? Então, com relação às dúvidas, dessa primeira live aqui, ela está sendo encerrada agora, vou finalizar aqui a gravação. Se alguém quiser permanecer, como eu já falei, fique à vontade. Se não, boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, professor. Obrigada pela sua colaboração. Até segunda. E não esqueça do material. Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite.